Bom dia, graça e paz para todos em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus verdadeiramente dê uma bênção especial para você neste dia. Primeira bênção especial é a gente acordar dando glória a Deus, agradecendo a Ele por tudo, né? Pela noite que passamos e pelo dia que está raiando e que a gente vai conquistar coisas durante esse dia. Que as suas conquistas sejam conquistas de bênção, né? Que Deus verdadeiramente venha trazer o melhor para a sua vida. Eu vou deixar só 2 versículos para você meditar. E diz assim em Daniel, capítulo 6, versículo 21 e o 22. E diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Primeira coisa que a gente observa aqui é que, para Daniel dar essa resposta ao rei, foi o que aconteceu, que a história narra que o rei se preocupou, né, com Daniel e não deixou chegar nem comida, nem bebida, passou a noite em jejum, preocupado com Daniel. Para quem sabe da história, sabe que os presidentes, os prefeitos, aqueles que estavam ali do lado de Daniel, eram parceiros de Daniel no reinado, trabalhavam juntos, né? Mas quando a pessoa muitas vezes tem o mesmo trabalho, são companheiros de trabalho, mas muitas vezes quer derrubar um irmão, um amigo, né? Sem se preocupar com o que irá acontecer. Primeiro, as pessoas muitas vezes não se preocupam com o que vai acontecer com você. E quando você é casado, não se preocupa com o que vai acontecer com a sua família. Porque um pai de família perde o emprego ou morre, né? O que é que acontece? Quem vai sustentar a sua família? Ninguém muitas vezes se preocupa com essas coisas. Mas aqui a história fala que Daniel, por andar na presença de Deus, só por orar a Deus, buscar a Deus, como aqui a história narra, que o decreto era para que ninguém fizesse nenhuma petição diante de algum Deus, diante de outro homem, a não ser o rei, né, da época. E o que aconteceu? Fizeram esse decreto porque não conseguiram achar nenhuma falha de Daniel, aonde ele trabalhava, né, junto com os presidentes, prefeitos, governadores. Então, eles trabalhavam todos juntos, mas em Daniel não achava falha, delito algum ele praticara no seu trabalho secular. E o que acontece? Já que eles não conseguiram acusar Daniel de nada, eles disseram, então vamos procurar alguma coisa na lei do seu Deus, né? Porque sabiam que Daniel era fiel a Deus e Daniel jamais ia se curvar diante de qualquer pessoa, de qualquer rei, de qualquer ser humano. Daniel era aquele que só se ajoelhava, só se encurvava diante do Deus vivo e verdadeiro, né? E aconteceu que eles planejaram, fizeram um decreto, enganaram o rei, certo? Por isso que Daniel, aqui no versículo 21, ele fala assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Porque o rei não tinha problema nenhum contra Daniel, não queria o mal de Daniel. Então Daniel também não queria o mal do rei, não é? Mas aqueles que fizeram essa armadilha, que armaram tudo isso contrário, a Bíblia diz uma coisa interessante, para a gente entender. A Bíblia diz que toda arma forjada, preparada contra ti, não prosperará, né? Então, alguém que arma laço, alguém que arma forca, alguém que te humilha, alguém que te maltrata, alguém que te calunia, alguém que arma qualquer tipo de coisa para destruir a sua vida, saiba de uma coisa, meu querido, só quem pode cair nela são eles. Quem faz o mal, paga. Quem planta, colhe. E aqui o que plantaram, colheram, né? Mas a gente, voltando a esses 2 versículos, a gente vê que também Daniel falou uma coisa interessante. O Senhor enviou o anjo para fechar a boca dos leões. A Bíblia também garante, é categórica quando ela diz o seguinte,
que aquele que teme ao Senhor, o anjo acampa ao redor daquele que teme ao Senhor e o guarda e o livra de todos os males. Deus tem te livrado, Deus tem te dado livramento, tem cuidado de você, porque você tem um temor dentro de você. Continua temendo ao Senhor. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Então Daniel temia a Deus. Por temer a Deus, Daniel era sábio. E o que aconteceu? Quando armaram essa armadilha, que fizeram o decreto, fizeram o rei assinar, colocar o seu anel, né, para simplesmente não ter mais condições de revogar a lei. Aí foram lá o rei com a cara cínica, porque os inimigos assim, são cínicos. Então foi com a cara cínica, te entregar de bandeja, né? Então simplesmente foram lá e disseram, olha, ei, o senhor não assinou o decreto, que nem os medos, nem os persas, ninguém podia revogar. O rei disse, é certo, eu assinei, isso é dito. Mas o que acontece? A maldade estava no coração daqueles que planejaram tudo. Todo plano contra mim, contra a sua vida, não adianta, não prospera. Aí, quando eles pensaram que ia prosperar com esse projeto, com esse plano contra a vida de Daniel, aí foram, não, então tem que fazer o seguinte, tem que lançar Daniel na cova, como está no edito. Porque Daniel estava lá 3 vezes ao dia orando ao Deus dele, né? Ele fez caso de ti, ó rei. O decreto era para 30 dias ele não orar a outro Deus, não orar, não fazer petição a homem algum. E ele orava todos os dias. 3 vezes ao dia ele estava orando ao Deus dele. Então, o rei, com muito pesar, não podia voltar atrás, não podia revogar a lei. Porque a palavra do rei era uma só naquela época. Depois que colocava o selo, o anel, que selava o decreto, não tinha quem revogasse mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, ele revoga decreto de reis da terra. Ele revoga decreto de governante da terra. Ele governa decreto daqueles que querem te fazer o mal, só para te beneficiar. A Bíblia diz que o próprio Daniel disse, olha, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência. Daniel era inocente, não tinha malícia, não fez nada para prejudicar ninguém, ao contrário, foi prejudicado. Diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel aqui nesse ponto, ele não tinha delito contra o rei, ele não tinha cometido nada contra o Deus dele. Veja só que coisa interessante essa história. E tudo para a glória de Deus. Um homem íntegro, como disse Deus de Jó. Homem íntegro, sincero, temente, se desviava do mal. Assim mesmo também era Daniel. Deus o salvou da cova dos leões, fechou a boca dos leões para dar vitória a Daniel. Eu quero te dizer que Deus está fechando a boca dos teus inimigos para te dar vitória. Aqueles que falam mal de você, aqueles que te caluniam, aqueles que fazem fofoca com o teu nome, Deus está fechando a boca deles agora para te dar vitória. Deus é maior na minha e na sua vida. Aqueles que se levantam contra ti não vão prosperar. Porque aqui também, depois, nos outros versículos, após esses versículos que eu li, diz que o rei pegou agora a família, aqueles que traíram Daniel, sua família, seus filhos, e jogaram na cova. E o que me chama a atenção é que os leões, depois que Daniel saiu da cova, eles já estavam famintos, mas não podiam comer Daniel, porque o anjo fechou a boca deles. Mas quando ele colocou esse povo, a família e tudo, a Bíblia diz que antes de chegar no fundo da cova, ele já tinha esmigalhado todos os ossos daqueles inimigos e de seus familiares. Ai daquele que tocar no Filho de Deus. Jesus te ama. Jesus tem algo na sua vida, tem um plano que ninguém pode frustrar. Em Jó 42:2 diz, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então que Deus abençoe a sua vida, te guarde. E Ele tem um plano maior para a sua vida.
Bom dia.